3, né? Vamos continuar. Recapitulando. Esse parágrafo aqui, vocês perceberam que ele tentou explicar esse argumento, que é a parte um da tese. Ó, deve-se ressaltar a negligência do governo. E ele fala aqui que o governo é negligente. Ele não fala diretamente isso, mas ele diz aqui é, assim, a situação não violência, mas assim, essa persistência como é que ele coloca aqui, desse problema que tem no sistema prisional, né? Carcerário, sei lá, é um problema que o presídio não funciona, né? O sistema prisional não funciona. E isso tem a ver com o aumento crescente do número de presos e que não foi acompanhado pela construção de presídios. E isso quem faz é o Estado, né? Certo. Então a primeira parte da tese já foi explorada, já foi explicada aqui, nesse parágrafo. Certo? Vamos agora para o terceiro parágrafo. Nesse parágrafo, no terceiro, ele vai ter que usar o mesmo esquema. Ele vai ter que colocar um outro argumento e vai ter que agora pegar a parte 2 da tese, que é essa parte aqui, ó. Vamos lá reler essa parte 2 da tese. Ele diz que quando o número de presos não é acompanhado pelo número de construção de presídios, gera violência excessiva em celas e obriga detentos a sobreviver em condições insalubres. Ou seja, violência excessiva nas celas e as condições de insalubridade, as condições vamos dizer assim, falta de condição mesmo, né? De higiene, sei lá, é, que prejudicam a saúde, né? Como está lá na definição, vamos lá. Então vamos lá. Qual é o esquema desse parágrafo, do terceiro? É a mesma coisa do segundo. Eu tenho que colocar o argumento. O que é o argumento? O tópico frasal, né? Uma linha. É algo em uma linha, é o que você diz, que faz referência à tese em uma linha. Uma parte da tese, né? Vamos ver, ele diz assim: além disso, detentos precisam sobreviver em condições insalubres, principalmente mulheres. Então, ó, já temos aqui o argumento 2. Então vamos colocar qual é a cor do argumento que a gente está colocando? Azul, né? Azul escuro. Então vamos pintar de azul. Como assim, Henrique, o argumento 2? Vamos lá, vamos explicar o que é dito no argumento. Tá claro, ele diz que detentos precisam sobreviver em condições insalubres. Ou seja, em condições em que falta. Não tem como viver nisso. É que falta. Cara, falta higiene. Falta condição de ficar lá. Não faz bem para sua saúde, nem mental nem física, né? E isso, se a gente voltar, é um argumento para apoiar, para explicar a parte 2 da tese. Ó. Violência excessiva e o detento sobreviver em condições insalubres. Se bem que não tocou muito na violência, né? O argumento, ó, o argumento lá do 2, ele focou mais na questão de sobrevivência de condições insalubres. Mas veja, indiretamente está tocado. Porque se tem condições insalubres, condições em que não é possível estar lá, viver, né? Sem você ferir a própria saúde, isso gera violência. É claro, tá na cara isso. Se os detentos vivem numa situação horrível eu ia falar estadia, de condições de permanência lá, claro que vai gerar problemas, né? Violência. Porque eles vão violentar uns aos outros, né? Por causa da situação, né? Certo. Então vamos lá ver como ele explica esse argumento, né? Então, ó, qual é o esquema do parágrafo? Coloca o argumento e explica. Ele não pode agora abandonar essa ideia. Uma coisa interessante, muito boa, como é que ele iniciou o parágrafo? Lá no segundo ele esqueceu de colocar o conectivo, ó, lá em cima. Ele não tinha colocado em primeiro lugar, mas aqui ele já coloca. Ele coloca além disso. E se além disso serve para quê? Tá na cara, né? Tá simples. É um conectivo para conectar, para ligar. O que ele falou aqui, vejam, gente, veja se não dá ideia de continuidade. Em primeiro lugar, ele deu o argumento, esse argumento aqui, explicou o argumento todo. Quando ele termina, ele vai para outro parágrafo, ele usa além disso. Ou seja, ele está dizendo para o leitor, olha, eu já falei aqui e vou falar mais coisas agora. Então esse conectivo da ideia de adição, ele vai adicionar mais coisas. Se ele tivesse colocado um porém, ele ia se contrapor, ele ia ir de encontro, ele ia tentar
assim, e ao contrário do que ele falou antes, mas não é o caso, né? Ele coloca além disso. Então nunca esqueça de iniciar o parágrafo com um conectivo, certo? Vamos lá agora para o parágrafo. Ele tem que explicar isso aqui, ó. Ele tem que provar para o leitor que os detentos precisam sobreviver em condições insalubres, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso. Vamos lá. Então é isso. Qual foi o argumento levantado aqui que ele colocou, que se conecta à parte 2 da tese? É o argumento de que, a ideia de que detentos precisam sobreviver em condições insalubres, né? Vamos lá. Ele diz: detentos precisam sobreviver em condições insalubres, principalmente mulheres. No livro Presos Menstruam, no livro Presos que Menstruam, Nana Queiroz relata a vida de mulheres que são tratadas como homens nas prisões brasileiras e que precisam viver sem itens básicos como absorventes. A situação torna-se ainda mais delicada para gestantes, que não recebem tratamento médico adequado, apesar da Constituição garantir no artigo 2 que a saúde é um direito social para todos. De fato, além do descaso governamental, há o silenciamento da questão, que é ignorada pela sociedade civil, que não se mobiliza para discutir sobre o problema. Vamos lá, agora vamos ler o parágrafo todo, agora vamos analisar cada coisa, né? Como é que ele desenvolveu o parágrafo. Você já sabe que ele usou o argumento de que detentos precisam sobreviver em condições insalubres, principalmente mulheres. Certo. Ele logo quando ele cita o argumento, em seguida ele faz uma alusão, vamos dizer assim, literária. Ele cita um livro de novo. Lá é histórico e literária, né? Ele faz uma referência a um livro de literatura, né? Um livro literário que é Presos que Menstruam. Honestamente, nunca li esse livro, não conheço, né? É da autora Nana Queiroz, né? Então ele faz alusão. Ele diz que nesse livro tem o quê? Nana relata a vida de mulheres que são tratadas como homens nas prisões brasileiras e que precisam viver sem itens básicos como absorventes. Então vou colocar aqui, né, em rosa na alusão. O que é uma alusão? É um conhecimento que você tem, né? Que existe, claro, e que você coloca no seu texto para ter alguma função ali. Aqui, por que ele fez? Vejam, gente, ele usou o mesmo esquema do outro parágrafo. Ele colocou o argumento e em seguida jogou uma alusão. Só que aqui ele faz uma referência a um livro que tá na... Gente, vejam só que interessante. Esse livro prova, ou pelo menos assim, coloca em debate, assim, e a gente pode discutir que os presos, principalmente as mulheres, não tem nenhum tipo de diferenciação no tratamento em relação a elas, porque elas são tratadas como homens. E isso aqui, essa citação em relação ao livro, comprova o argumento. Qual foi o argumento que ele diz? Ele diz que mulheres vivem em condições insalubres, em condições que causam dano à saúde. E nada mais claro para provar esse argumento, a ideia o livro, a ideia de que, não a ideia, mas assim, o fato de que as mulheres são tratadas nas prisões como homens. Vejam, gente, ó, vê como é fácil. Cita o argumento, em seguida faz uma alusão a um livro que prova o argumento, que prova que as mulheres sofrem, sobrevivem em condições ruins nos presídios. E esse livro da Nana Queiroz explica isso, né? Certo. Por quê? Porque ela diz aqui que não tem nem mesmo absorvente. Imagina, sério, é inacreditável, né? Uma coisa mais básica do básico para a mulher, né? Absorvente, né? Certo. Então, tá aí colocado, né? O argumento. O argumento e depois a alusão. Vamos ver agora como ele continua. A argumentação, né? Colocou o argumento, a alusão, e ele continua o texto dizendo: a situação torna-se ainda mais delicada para gestantes. Gente, ó, uma coisa bem interessante, ó. Ele diz isso, a citação do livro da Nana Queiroz, que as mulheres são tratadas que nem homens, porque nem absorvente tem. E ele traz um agravante em seguida. Por quê? Porque ele traz que as gestantes que são detentas também,
não recebem tratamento médico adequado. Veja, estão percebendo que ele nunca abandona o que ele disse no começo, ó, ele nunca abandona essa ideia. Ele quer provar pra gente, pro leitor de qualquer jeito, que as condições que as mulheres enfrentam nos presídios são insalubres. E ele continua dizendo, ó, ele traz outra situação que mostra isso, que as gestantes, as mulheres grávidas, né, não recebem tratamento médico. Você presa, né, você tem que receber o tratamento. Apesar da Constituição... Gente, olha que coisa maravilhosa. Ele diz que, para provar que mulher não recebe tratamento, estão em condição insalubre, ele diz que as gestantes não têm tratamento médico e ainda completa dizendo que na Constituição Federal tem um artigo que garante saúde. Não tem lá o texto da Constituição que rege o país, né? Que diz nesse artigo que qualquer pessoa, todos os brasileiros, deve ser a eles garantida saúde. E mesmo sendo gestantes, menos sendo detentas e ainda por cima gestantes, claro, estão numa prisão, né? Elas são brasileiras, então elas devem receber saúde. Porque o artigo 2 da Constituição não faz diferença em relação a ninguém. É brasileiro, tem que receber. Não importa quem seja. Então, recapitulando, coloca o argumento, jogou um livro, fez uma alusão à literatura de um livro, e ainda continua com um agravante. Ele continua um agravante aqui as gestantes não recebem também tratamento em condições boas do ambiente, e ainda coloca outro agravante em cima desse agravante citado, que no artigo 2 não é cumprido da Constituição, que era para ser cumprido, mesmo para as detentas. Isso. Perceberam, gente, como o parágrafo é construído? E vamos ver como ele termina o parágrafo. Ele diz assim, ó, de fato, além do descaso governamental, ou seja, o descaso é algo que negligência, é a mesma coisa, quando você não cuida direito daquilo. Só que é o descaso de quem? Do governo. Há o silenciamento da questão, ou seja, a questão não silenciada, não é discutida, que é ignorada pela sociedade civil, a sociedade civil, a gente, todo mundo, né? Que não se mobiliza para discutir sobre o problema. Então ele conclui usando um comentário em relação ao que foi construído no parágrafo, né? Agora eu quero discutir com vocês umas coisas importantes aqui, em relação aos conectivos para juntar as ideias desse parágrafo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou colocar alguns conectivos em algumas partes aqui. Vejam. Além disso, detentos precisam sobreviver em condições insalubres, principalmente mulheres. Aí em seguida ele cita o livro, né? Presos que menstruam, né? Faz uma alusão. Falta uma palavrinha aqui para ligar essas ideias. Vejam, eu vou colocar, não vou nem explicar, eu vou colocar e vocês vão entender do que eu estou falando. Vão entender o que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui. A fim de demonstrar tal quadro. Vamos usar, é clichê, mas vamos usar quadro, situação. Vamos colocar quadro. A fim de demonstrar tal quadro. Que quadro? Não é o quadro que você coloca na parede, não. É a situação citada. Que situação? A fim de demonstrar o que eu falei aqui. É o que ele falou. Que presos têm que sobreviver em condições insalubres. Principalmente mulheres. Então, a fim de demonstrar tal quadro. Porque eu tô... A fim de quer dizer para demonstrar. Com o objetivo de demonstrar. Então, isso aqui é o conectivo. Tal quadro, eu estou me referindo à situação que foi colocada. Que situação? Você pode perguntar. A situação aqui. Detento ter que sobreviver a condições insalubres. Condições de falta é algo que fere seu corpo, que prejudica seu corpo. Não tem condições, né? Não tem uma condição para evitar esse tipo de situação. Então eu uso a fim de demonstrar tal quadro. A fim de demonstrar o que foi falado. Por que isso faz sentido colocar aqui? Porque em seguida ele demonstra. Ele coloca o livro, Presos que Menstruam, e mostra que a Nuna Queiroz relata que mulheres nem mesmo têm nas prisões tem itens básicos como absorvente. Então não esqueça de fazer, coloca o argumento, depois você coloca o conectivo para juntar as ideias, juntar essa ideia, o argumento com o que você está falando. É sempre uma sequência de coisas. Vamos continuar a sequência. A fim de demonstrar tal quadro,
quadro e a situação que ele colocou aqui, ó. No livro Presos que Menstruam, Nana Queiroz relata a vida de mulheres que são tratadas como homens nas prisões brasileiras e que precisam viver sem itens básicos como absorventes. Vejam, não tem o conectivo aqui, ó. A situação torna-se ainda mais delicada. Veja, não vou falar não, só vou colocar. Veja o conectivo que eu vou colocar aqui, ó. Para ilustrar... não, para... O que eu estou pensando, ele colocou um agravamento aqui, ó. Porque ele diz em seguida que gestantes não recebem tratamento médico. Então isso é um agravante, algo que piora a situação do que ele está falando anteriormente, né? Então eu posso colocar o quê? Para ilustrar, sei lá, mostrar um agravamento da situação. Agravamento da situação. Ilustrar mostrar com um exemplo. Vamos dizer assim. Vamos ver a definição exata de ilustrar. Aqui. Tornar ilustre, glorioso, adquirir ilustre, glória. Não é exatamente isso, mas assim, é pra você mostrar aquilo. Eu dou um exemplo e para ilustrar aquele exemplo. Certo? Vamos ver se ficou bom. Para ilustrar um agravamento da situação. Que situação? Aí a gente volta para cá para cima, para o argumento. A situação de que detentes têm que sobreviver a condições insalubres. Então eu vou botar de vermelho aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso, ó? Eu estou tentando mostrar para vocês ó, que esses conectivos, ó, eles dão continuidade ao texto, ó. Eles sempre continuam o texto e em muitos casos se referem ao que foi falado antes. Porque não, na continuação, o que eu falei antes e o que eu falo em seguida é a continuação. E eu tenho que demonstrar essa continuação. Para ilustrar um agravamento da situação, aí ó, ele mostra um agravamento. Torna-se ainda mais delicada para gestantes que não recebem tratamento médico adequado, apesar da Constituição. Ó, esqueci de marcar aqui, ó, ele fez uma alusão a um documento oficial, que foi a Constituição, né? Então, coloca também em as rosa. Assim como a alusão ao livro que ele fez aqui, ó. Então, apesar da Constituição garantir no artigo 2 que a saúde é direito de todo mundo, as gestantes presas, né, não recebem tratamento adequado. E chegamos aqui ao final. Ele diz no final, de fato, é a conclusão do parágrafo, de fato, além do descaso governamental, né, há o silenciamento da questão que é ignorada pela sociedade civil, que não se mobiliza para discutir sobre o problema. O problema é a situação, né, dos detentos. Né. Faltou um conectivo aqui de conclusão. Vamos botar assim. Esse de fato não é de conclusão. É algo assim mais para confirmar o que ele falou anteriormente. Eu posso de fato é assim, verdadeiramente falando, né? De fato é isso mesmo que acontece. De fato é isso, é verdade, por exemplo. Por que eu coloquei o assim? Porque eu vou concluir a ideia. Eu vou concluir o parágrafo. Certo? Então eu vou colocar em vermelho que é mais um conectivo. Ó, vejam os conectivos. Além disso, a fim de demonstrar, para ilustrar um agravamento da situação e assim. E também de fato, né? Então vamos lá. Assim, de fato, além de descaso governamental, a negligência do governo, há o silenciamento da questão, ou seja, não se fala da questão, né? Que é ignorada pela sociedade civil, que não se mobiliza para discutir esse problema. A sociedade civil ignora, a sociedade como um todo, ela ignora essa situação. Pronto, galera, tá feito o parágrafo, né? O terceiro. Eu acho que deu para entender, eu expliquei não tão bem, né, como sempre, mas assim, dá para ter uma ideia da organização do parágrafo, né? Coloca o argumento e explica o argumento, não abandona. E não esqueçam de colocar os conectivos para
dar o sequenciamento correto ao texto. Certo? Então vamos lá para o quarto vídeo que chegamos à conclusão do texto. É o último vídeo. Vamos lá terminar essa redação.